Sejam bem-vindos à página da Casa do Caminho. Meu nome é Tayana, sou trabalhadora do Grupo Jovem Luiz Sérgio. Vamos iniciar o estudo de hoje com uma pequena prece. Querido e amado Mestre Jesus, muito obrigada pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em pensamentos, em sentimentos. Que possamos, Senhor, aproveitar ao máximo o estudo do dia de hoje e que estejamos sempre protegidos e amparados pelo Teu amor. Que seja em nome de todos os nossos amigos espirituais do bem, acima de tudo em nome de Deus, que terminamos essa prece e iniciamos o estudo de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma parábola, a parábola do bom samaritano. Jesus, naquele momento, Jesus precisava falar por meio de parábolas, que eram histórias que ele contava para que fazia com que as pessoas naquele momento refletissem sobre as suas atitudes, sobre as suas condutas, né? E aí ele representava, né, de uma maneira mais fácil de compreender e com situações do cotidiano, né, das pessoas ali que viviam na situação, né, na época, com situações da época, para que as pessoas pudessem tirar proveito para a sua própria vida, né, tirar o ensinamento daquela lição, né. Primeiro, a gente também precisa ter em mente que tudo que Jesus trazia tinha relação à melhoria espiritual, à melhoria do homem, né? E para a gente levar o entendimento direcionado para essa parábola do bom samaritano, vamos pensar primeiramente nos mandamentos, né? Para a gente compreender o que Jesus quis falar com essa parábola. Primeiramente, a gente recebeu os mandamentos. E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é semelhante a esse, que é amar ao próximo como a nós mesmos, né? E aí ele disse que isso tudo resumia. Se a gente conseguisse fazer isso, a gente resumiria as leis todas de Deus, como se fosse fácil, né? Mas guarda essa informação que vocês vão entender a finalidade para a parábola do bom samaritano. Agora eu vou fazer um pequeno resumo dessa parábola. Um homem foi assaltado e estava caído na beira da estrada, muito mal, machucado, sem nenhum pertence. E passaram dois homens por esse outro homem que estava mal, à beira da estrada. E nenhum dos dois socorreu. Esses dois homens que passaram era como se fosse uma pessoa muito influente na sociedade e um estudioso ou religioso muito influente também, pessoas que eram bem vistas na sociedade daquela época, né? E, por fim, passou um samaritano, que não era um homem que tinha muita representação na sociedade, mas o que ele fez? Ele ajudou esse homem, socorreu esse homem, cuidou de suas feridas, colocou esse homem numa estalagem, num local que ele pudesse se recuperar, pagou sua comida e, ao sair para seguir sua viagem, deixou o dono na estalagem ciente de que, se fosse necessário gastar mais alguma coisa, que na volta ele acertaria. Então ficou aí o resumão dessa parábola para vocês já irem pensando em como cada uma dessas pessoas agiu, né? Com relação a uma pessoa que precisava de ajuda. O que a gente tem que ter em mente? Jesus, ele sempre era levado, ou maior parte das vezes era levado a questionamentos que podiam colocar ele numa situação de saia justa. E com essa passagem ele quis mostrar que um doutor da lei que passou não conseguiu ajudar. Não conseguiu, não quis, teve medo de ajudar. Um sacerdote, uma pessoa da religião, um religioso, igualmente passou e não ajudou. E o terceiro homem? E o samaritano? Ele parou, perdeu, né, entre aspas, tempo, recursos financeiros, se expôs a uma situação também complicada, né, de estar ali com um estranho, com um doente,
e colocou a mão na massa, trabalhou, colaborou, fez o que lhe cabia sem perguntar, né? Quem era, de onde vinha, se teria recursos para devolver o dinheiro dele. Então, quando Jesus passou essa parábola para as pessoas ali, ele usou a misericórdia como o pano de fundo, como o ensinamento principal. E aí no final ele disse: vai e faça o mesmo. Você tem que fazer o mesmo. O que é o mesmo? Ser bom. Colaborar quando for necessário, colaborar quando você observar que aquela situação ali ela requer que você doe seu tempo, doe às vezes um recurso, doe a sua inteligência, os seus dons, o que você sabe fazer. A gente está vivendo hoje, gente, 2000 anos depois da época que Jesus vivia, mas a gente precisa refletir como hoje em dia nós podemos ser bons samaritanos. Em que momento Jesus chama a gente a essa reflexão? Quando a gente passa pela rua e alguém pede um recurso financeiro para a gente vira a cara, diz que aquela pessoa ali poderia estar trabalhando. Essa imagem aqui é uma imagem de uma religiosa católica chamada Madre Teresa. Os meninos lá do grupo jovem e pré-jovem da evangelização infantil já devem ter ouvido bastante. No grupo jovem já ouviram bastante. Uma mulher muito humilde, uma mulher que cuidava dos doentes, uma mulher que ia de encontro ao povo. Nós temos muitos representantes, muitas pessoas na sociedade que ficam anônimas, que trabalham dessa maneira, que ouvem esse chamado para ser bom samaritano, para olhar para o outro no momento de dificuldade. E aí a pergunta: nós estamos prontos para ser assim? Se não estamos, onde precisamos melhorar, né? Estamos vivendo num período muito difícil na sociedade, um período em que está muito difícil o emprego, estudar está difícil, trabalhar está difícil, mas sempre é possível ajudar. Com a nossa força de vontade, com o nosso trabalho, com a nossa palavra. Não deixemos que as circunstâncias ao nosso redor, que as dificuldades ao nosso redor façam com que a gente não faça o que a gente pode. Que isso é o pior. Quando a gente não faz porque a gente não pode, é chato pra gente, a gente fica triste, mas a gente não pode. Mas quando a gente pode? Então, gente, vamos pensar, vamos refletir bastante sobre essa parábola. Ela é muito atual, muito atual. A gente está passando por um momento muito difícil, mas se todos nós estendermos as nossas mãos de alguma maneira, a gente vai se segurar um no outro e vai se ajudar mais e vai conseguir um amparo maior. E todos juntos somos mais fortes do que cada um separado. Essa é a corrente mais forte. É a corrente que todos os elos são fortes. Tá bom? Fiquem com Deus. Reflitam bastante sobre esses ensinamentos. Vejam nossos vídeos da Casa do Caminho. Estudem. Se cuidem. Deus é conosco, mas precisamos fazer a nossa parte. Vou fazer uma pequena prece de encerramento, agradecendo de todo o coração a oportunidade do trabalho, agradecendo de todo o coração a oportunidade da vida, que possamos, Senhor, dar valor a essa oportunidade. Seja com cada jovem da Casa do Caminho, cada criança, cada trabalhador, dessa casa tão querida que nos ampara, mesmo quando não estamos lá dentro. Seja com cada pessoa do nosso planeta, Senhor, fortalecendo e amparando em suas dificuldades. Que seja em nome de Maria de Nazaré, nossa mãe, em nome de Jesus e, acima de tudo, em nome de Deus, que terminamos essa prece e o estudo do dia de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Fiquem com Deus, meninos. Até a próxima.